A obra com o nosso método construtivo aqui no Brasil, ela tem, principalmente reforma, dá muita surpresa. Sim. Às vezes a pessoa fez uma programação e no meio do caminho descobriu alguns outros problemas, algumas coisas vão dando errado, né? Mesmo que tenha tido um planejamento, um controle certinho daquilo que foi planejado, a reforma dá muita surpresa. Sim. E acaba que a pessoa fica... aquele planejamento financeiro que ela fez, ela não consegue chegar naquilo que ela planejou. Né? Extrapola o gasto da obra por conta de reforma, né? No seu livro você tem alguma dica assim para pessoa que você está falando de reforma de apartamento? Sabe o que eu achei bacana? Você foi muito específica. Você está naquela chama cauda do dinossauro. Sabe quando você pega um assunto assim, você vai estrinchando, assim, uma especialidade bacana. Então quer dizer, você tem uma autoridade muito grande. Eu vejo que você trabalha com paixão, porque se você, que eu vou te falar uma coisa, trabalhar com reforma, menina, mão de obra, cliente estressado, porque acontece, né? E você deve vender uma tranquilidade para o cliente, já que você é especialista, né? Eu sempre falo para os clientes que vão fazer reforma ou construir qualquer coisa, não tentem fazer sozinhos. Com certeza. Uma construção, uma reforma de um apartamento pode destruir uma família, pode acabar com um casamento, né? Então, tendo profissional como você, os clientes conseguem ter qualidade de vida. A pessoa não está entendendo que ela está comprando, não só, não, mas eu mesmo faço. Não é só aquele conforto de não ter que tocar aquilo, né? Ela está tendo mais segurança, ela está tendo qualidade de vida, ela está tendo economia. Porque sempre que é sempre assim, né? Não, mas tem um mestre de obra da família que ele é ótimo. Aditivo, 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 aditivo e no final abandono, né? Como é que funciona? Por exemplo, vamos supor, eu estou aqui e vou reformar meu apartamento, né? Não tenho projeto, não tenho nada. Você consegue resumir para mim bem rapidinho assim como é que funciona o seu processo até a hora que entrega a chave? Claro. Primeiro, aquilo que eu falei agora há pouco, entra na parte de planejamento, né? Então, se você quer embarcar numa reforma, né, seja de uma casa, um apartamento ou uma construção, se você quer embarcar numa obra, se você quer realizar alguma coisa, primeiro você tem que se planejar. Esse planejamento, ele é emocional também, né? E é emocional porque você vai ter que se dedicar, você vai ter que dedicar seu tempo, né? Você tem que estar ali presente, e também planejamento financeiro, que ele é importante, você tem que pensar nisso. Então, quando você já começa a ter uma clareza até do que você quer fazer e tudo mais, você vai realmente procurar o profissional que vai executar o seu projeto. Durante o projeto, né, a gente vem com todas as partes que são importantes mesmo, de entender o que o cliente quer, de fazer o briefing, de trazer esse resgate, quais são as suas necessidades. E uma coisa que a gente aborda, que para mim é uma coisa que eu acho fundamental, é o planejamento financeiro. Então, assim, quando o cliente começa a fazer o briefing, para mim, não é só o briefing do que eu quero colocar, do que eu tenho, do que eu gostaria, mas quanto que você quer gastar na sua reforma? Porque o projeto, você pode fazer um projeto de preços infinitos para a mesma coisa. Eu acho que não tem teto de preço. Qual é o máximo que a minha cozinha pode ficar? Quanto que eu vou gastar? Depende daquilo que você quer fazer. Mas a gente pode direcionar esse projeto dentro daquilo que da sua expectativa, né? Até para a gente poder te dizer, olha, talvez essa sua expectativa você vai para esse lado ou esse. O que isso evita? Isso evita uma frustração emocional também, porque eu já tive clientes que já fizeram projetos, depois vem refazendo porque ficaram muito apaixonados, era a casa dos sonhos, era o espaço que mais queria, mas não era tangível, né? Era um investimento, às vezes, muito maior do que aquilo que ele queria, que ele achava que era o valor, não necessariamente por ter ou não ter a questão financeira. Então, a gente trabalha essa questão. Tem uma coisa que os americanos fazem que eu acho que é muito legal e é onde eu quero chegar mesmo, porque quem assiste qualquer programa americano aí que fala sobre obras, o pessoal fala assim, tá, eu tenho X para gastar na minha reforma, o que eu posso fazer? E aí, tudo vai direcionando sobre aquele valor, né? E isso traz uma tranquilidade. Então, a gente trabalha todo o projeto, todo o desenvolvimento a gente fala que a gente alinha a técnica com a criatividade, né? Então, o projeto ele tem que ser executável. Ninguém quer comprar um projeto para ficar no papel. Você gostaria de comprar um projeto só para ele estar ali desenhado bonito, um 3D? Não, você quer que ele saia, você quer que ele se realize. Você quer que seja uma coisa bonita. Então, existe uma cultura nossa, né, uma cultura brasileira, de que quando a pessoa fala assim, vou fazer obra, primeira coisa que ela pensa é, vou ter dor de cabeça, não é? Todo mundo pensa, vou ter dor de cabeça, vou passar, vai estourar o orçamento, meu amigo fez e estourou. Eu digo com toda certeza
que é possível você fazer uma obra, você fazer um projeto, você fazer uma reforma sem dor de cabeça. É fazer isso tudo planejado, é antes de você começar a quebrar uma parede, a mexer com uma coisa, você vai fazer um projeto como um todo, aí a gente vai no final, vamos analisar como é que está esse financeiro, e aí a gente vai executar. O projeto também é mutável. A gente estava falando agora há pouco sobre começa a fazer reforma e aparece uma coisa, não aparece outra. Pode aparecer, eu falo, o projeto é um ser vivo. Então a gente pode, depois de tudo planejado, alterar alguma coisa, fazer um ajuste, fazer uma adaptação, mas que seja pequena. Não no sentido de fazer só o que está no projeto, numa coisa taxada, tem que ser aquilo que está ali. Mas porque aquilo foi muito bem planejado, aquilo foi muito bem estudado, é aquilo que quer. Se vai ter uma mudança, é por outros motivos que estavam fora do nosso alcance. Uma viga que apareceu, um pilar que estava no meio de uma parede que não aparecia na planta original, né? Então, assim, que são pequenas alterações que, com um bom planejamento financeiro, você já tem uma reserva. Quando a gente fala de reforma, a reforma ela precisa de uma reserva. Então, se eu quero gastar X, eu tenho que ter X mais X%, porque no caso de acontecer alguma coisa também... Aquela margem de erro, né? Aquela margem de erro, né? E não só essa margem sobre essa questão, mas o produto pode aumentar muito o mercado. A gente passou por pandemia. Teve preços que foram lá em cima. Teve né? coisa que então, dobrou. Dobrou, Teve coisa que dobrou, né? Então todo mundo foi pego de surpresa. Não é? Mas quando você se prepara, a surpresa é um pouco mais suave. Bacana. Você falou aqui que queria fazer como americano de já ter aquele valor, né? Negociar com o cliente, ó, eu tenho esse valor e o que eu posso fazer, o que eu posso fazer com esse valor? Você acha que o brasileiro, ele consegue ter essa confiança de passar para você o valor que ele vai gastar, que ele tem para gastar? Olha, eu vou falar dos meus clientes. Da forma que a gente trabalha, os clientes me procuram muito por conta disso. Porque também existe um trauma que é nacional sobre estourar orçamento. Então, eu te dou uma solução. Você quer estourar seu orçamento ou você quer planejar e fazer algo realmente como você quer, dentro da sua expectativa do investimento que você quer fazer? Para isso, a gente precisa de falar sobre valores. E os meus clientes eu tenho conseguido, sim, falar... Assim, um ou outro que às vezes tem um pouco de relutância, né? Tem isso como um tabu, mas a gente também vem fazendo um trabalho porque existe uma entrega. Então, tem muito cliente que também ele é indicado, né? E aí eu acho que isso também vai, olha, eu indiquei, aí a gente trabalhou assim, a gente conseguiu, né? Então, eu acho que tem... Eu acredito que sim, que culturalmente a gente tem algumas pessoas que já estão preparadas, mas a gente tem muito passo para dar. Mas o brasileiro ainda segura também um pouco, a gente sabe que eu posso até tanto, mas depois vai esticando, mas eu tento trabalhar isso para ser já o mais real possível, né? Porque se a pessoa fala assim, eu quero gastar o mínimo possível, né? Você é arquiteto, você sabe. A pessoa fala assim, quanto você quer gastar? O mínimo para mim é o seguinte, é limpeza. Ah, não, mas é mais um pouquinho. Falei, então pinta. Muito bom, muito bom. Então, assim, tá, o mínimo possível. Ah, eu quero gastar pouco, mas o que é o pouco para você? O que seria o mínimo possível? Né? Se você não souber quanto você quer gastar, se você não souber quanto você pode gastar para fazer a sua reforma, não comece a fazer nem sequer o projeto.